Assim, a última vez, tá gravando, né? Da última vez entrou aqui a colega chamada Adriana, entrou mostrando aqui a cara, né? O rosto, depois também desligou a câmera. Seria interessante que mostrasse, aparecesse assim a pessoa falando, né? As lives normalmente são assim. Aqui nesse grupo, não sei por que foi criando esse costume de ficar. Mas o convite está feito. Quem não tiver vergonha de mostrar a cara, tá, seria melhor. O oitavo encontro que a gente vai ler aqui, um texto do Freud, muito difícil, tá? Muito difícil, porque é um rascunho, né? É igual você pegar um rascunho, né, uma redação, sem ter sido publicado. E essa redação que o Freud escreveu, ela ficou no formato de redação, e quando é assim privado, né? Em privado, ele diz, na verdade, é sem dissimulação. Ele escreveu aos 16 anos. Em público, você não compreende muito bem. Então, se o Freud, no privado, reconhece que fala coisas que em público ele não falará, a gente vem aqui no privado para ler um material que ele não publicou e é como se você visse a mãe do autista lá dentro de casa, né? O paciente lá dentro de casa. Vem na consulta, mas doutor, eu fiz tudo que a senhora recomendou, eu levei no parquinho, eu deixei andar de bicicleta, tal, né? Fala tudo isso. Aí você vai ver dentro de casa uma câmera mostrando, não é verdade, né? Não é assim que ela procede. Ou você vê coisas que não é narrado no consultório, tá? Então, Freud, quando em 1914, afinal de contas, descobriu o narcisismo, ele então publicou em 1917 Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Mas ele não diz que essa dificuldade é o narcisismo. Nesse texto de 1917, muito famoso, ele menciona que aconteceram à humanidade três feridas narcísicas. Uma delas, quando Galileu mostrou que a Terra não é o centro, parecia que a Terra era o mais importante, né? Deixou de ser. Isso foi o Galileu. O Darwin mostrou que o homem não é o centro da criação, ele é um macaco evoluído, mais uma ferida narcisista. A terceira é que o eu não é senhor de sua morada. Só que quando ele diz que o eu não é senhor de sua morada, ele diz só essa frase assim meio escondida, mas também assim, o eu esconde onde ele mora, né? Seria melhor ele falar isso. O eu esconde o que ele faz, esconde onde ele mora, o eu é falso, ele não fala tudo, ele não confidencia as diabruras que ele faz. Então, nós estamos lendo pelo narcisismo, e a leitura pelo narcisismo ela proporciona um modo de ler que não se vai ver em nenhum outro lugar. A gente perde a inocência, né? Perde a inocência. Se você pudesse falar para a cara do paciente, ou para de me enganar, rapaz, ó, né? Você veio aqui pagar uma consulta, você quer um cúmplice. Você não vai ter um cúmplice aqui, tá? Eu vou dizer o seguinte: a vida é dura, né? Então, mas você não pode falar isso, cara, né? Pode falar, e aí tem um problema, então, na psicanálise, que o Freud escondeu o próprio narcisismo. Não é que o eu é senhor da sua morada, ele esconde a sua morada. Vamos ler o que o Famigerado, do Guimarães Rosa. No Famigerado, de 2 páginas, né? Foi saiu junto com o Espelho. É um livro dedicado ao Machado de Assis, que o Guimarães nunca disse isso, tá?
A gente lê o Espelho do Guimarães e não entende bem. Assim, ele fala que tem um eu por trás de mim, que é o próprio Machado, que é o espelho do Machado, né? Se você digitar o eu por trás de mim na internet, em qualquer lugar, só vai aparecer o texto do Guimarães Rosa, o Espelho, quase não tem referência, remetendo ao Machado de Assis por trás do Guimarães, tá? Então, por trás do Guimarães Rosa tem o Machado de Assis, é o espelho. Mas como o leitor é colocado na posição de ingênuo, né, de ficar acompanhando a leitura como objeto, ler objetivamente, ele não lê o que o autor está escondendo. O que que o Guimarães Rosa está escondendo nesse texto? Não, não tem essa pergunta, né? Parece que o autor é confiável, né? Mas não é confiável. Ele é mentiroso, ele é falso, ele está pondo coisa ali, mas ele não diz. Como o Guimarães Rosa acordou para a linguagem em 1939, quando ele xingou o Machado de vários nomes, no diário privado, né? E depois ele deve ter pensado melhor, porque ele começou a escrever literatura em 1946. É bem possível que ele, então, vendo a gafe, né, o erro dele, foi estudar melhor o Machado e compreendeu de outra maneira. Quer dizer, a linguagem, então, não é trabalhar de diplomata. Se ele ficasse como diplomata, o Guimarães Rosa, jamais seria o autor que é hoje, né? Tá? Sabia 6 idiomas, né? Russo, inclusive, tá? Sabia russo. Além do alemão, grego, francês, inglês, que tem que saber mesmo. Boa noite, Juliana. Além do inglês, francês que ele sabia também o russo. Agora, o que que ele fazia com essas 6 línguas que ele sabia? Ele fazia o quê? Ele trabalhava desempregado para o governo brasileiro, em Hamburgo. Quantos embaixadores, né, trabalharam e ninguém conhece porque não sobrou nada, era funcionário. Então, a linguagem não é para dizer o objeto do trabalho, ele também é para apresentar o sujeito. Tá? Aí, a linguagem para apresentar o sujeito? Ah, mas o Machado apresentou a si próprio enquanto escrevia? Mudou tudo, entende? A linguagem é uma ferramenta muito privilegiada, muito especial. O homem vira Deus com a linguagem, né? Lá no grupo de estudo tem um menino que botou uma mensagem uma vez assim, engraçado. Então, o eu é um Deus porque ele providencia tudo para si próprio, né? Se ele providencia para si próprio, ele se torna como se fosse um Deus, né? Então, essa forma de ver a linguagem dessa maneira muda completamente, porque cada um se faz divino, né? Com um instrumento de linguagem. Aqui o famigerado é um outro textinho que o. Aqui, Juliano, eu estou para estudar melhor essas primeiras histórias. A gente lê ingenuamente lá atrás e não entende, assim, lê o conto, né? Eu acho que o Primeiras Histórias é uma peça que o Guimarães pregou, é um livro dedicado ao Machado, tá? Porque veja bem, famigerado sou eu, seria o Machado, o Guimarães dizendo. Vamos ver o famigerado. Foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisas tão sem pé nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Primeira pessoa do singular, né? Eu, né? O autor. Eu cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro rente, frente à minha porta, equiparado, exato, e embolados, de banda, 3 homens a cavalo. Tudo no relance, insolitíssimo, um insólito. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro, esse, ó homem, ó, com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Alguém conhece o Nelson Silva? Então não vou deixar. Botei um link num grupo lá, né, não sei quem é.
Teria que mandar mensagem no privado, pedir para mandar, não mandou. Falar. Tomei-me nos. Bom, um grupo. Cheguei à janela. Um grupo de cavalheiros, isto é, ó, homem, ó, com cara de nenhum amigo. Sei que é influência de fisionomia. Saíra e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão, bem arreado, ferrado, suado, e concebi grande dúvida. Aqui, lendo de novo então, o Guimarães, como sendo impactado, né, chocado pelo fato de ter condenado o Machado de Assis, que é o maior do Brasil, né, disparadamente. Eu acho que até isso fez o Guimarães inventar esse modo dele dizer assim, tá, eu vou criar uma língua toda diferente. É possível, tá? Isso aqui é chute meu, né, completamente. Ele cria uma língua, ele não é esse jagunço, né? O Guimarães ele finge ser um jagunço. Nenhum se apeava, nenhum dos três, né? Os outros, tristes três, mal me haviam olhado. Um homem com 6 línguas, erudito pra caramba, não ia falar a linguagem do sertão assim, tá? Ele imita alguém do sertão, né? Nem olhassem para nada. Semelhavam a gente receosa, tropa desbaratada, sopitados, constrangidos, coagidos, sim. Isso por isso que o cavaleiro solerte tinha o ar de regê-los, a meio gesto, desprezível. Intimaram-os de pegarem o lugar onde agora se encostavam. Dado que à frente da minha casa reentravam, metros da linha da rua, a casa era para dentro, né? E dos dois lados avançava a cerca, formava-se ali um encantoável espécie de resguardo. Valendo-se do que o homem obrigara os outros ao ponto de onde seriam menos vistos, enquanto barrava-lhes qualquer fuga. Sem contar que, unidos assim, os cavalos, se apertando, não dispunham de rápida mobilidade. Tudo enxergara, tomando ganho da topografia. Então, a posição estratégica, tá? Chegou preparado, né? É uma espécie de lampião lá, né? Lampião. Os três seriam seus prisioneiros, não seus sequazes, tá vendo? Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até na escuma do bosque. Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostre de temeroso. Eu não tinha arma ao alcance, então chegou aquele gente estranho na minha porta. Tivesse também, não adiantava ter arma, né? Com um pingo no i, ele me dissolvia. O medo é a extrema ignorância em momento mais agudo. O medo, ó, o medo, ó. O medo me miava. Convidei-o a desmontar, a entrar. Então, o Guimarães usa a linguagem para exibir o eu dele dessa maneira, né? Tá vendo? Ele se apropriou da linguagem, deixou de ser um parlamentar, lá, como é que chama? Um embaixador, né? Diplomático, né? De gravatinha e tudo, né? Para se tornar esse escritor aqui, que a gente está lendo, né? Suponho que foi pelo fato de ter um eu atrás de mim, que era o Machado de Assis, me olhando, né? Convidei-o a entrar. Disse que não, disse de não, conquanto os costumes. Conservava-se de chapéu. Via-se que passara a descansar na cela. De certo, relaxava o corpo para dar-se mais à ingente tarefa de pensar. Perguntei. Respondeu-me que não estava doente, nem vindo à receita ou consulta. Então seria o médico, né? Ou alguém que recebeu a visita. Sua voz se espaçava, querendo-se calma. A fala de gente de mais longe, talvez São Franciscano. Sei desse tipo de valentão que nada alardeia, sem farroma.
mas avessado estranhão, perverso, brusco, podendo desfechar com algo de repente por um és, não és. Muito de macio mentalmente, comecei a me organizar e ele falou: eu vim perguntar a voz BC uma opinião sua explicada. Imagina aquele cara de chapéu, né? Todo suado, barbudo, barba por fazer, camisa de. É um jagunço, né? Um bruto, né? Um homem bruto. Carregava a selha, o senho, né? Causava outra inquietude, sua farrusca e catadura de canibal. Desfranziu-se, porém, quase que sorriu. Daí desceu do cavalo, maneiro, imprevisto, se fosse cumprir do maior valor, de melhores modos. Por esperteza, reteve no pulso a ponta do cabresco. O alazão era para a paz, não guerra. O chapéu sempre na cabeça, um alarve, mais os ínvios olhos. E ele cria muitas palavras, tá vendo? Assim, tem um vocabulário bem sofisticado, né? Ínvio olho, tá? Um vocabulário bem sofisticado para escrever como um jagunço. E ele era para muito. Seria diverso. Estava em armas, e de armas alimpadas. Dava para se sentir o peso da de fogo no cinturão, e usado baixo, para ela estar-se já ao nível justo, ademão, tanto que ele se persistia de braço direito pendido. Apesar de ser truncada a linguagem, a gente vai entendendo a imagem, então ele faz a imagem na cabeça da gente, né? Tem um braço pendurado, né? Então ele não está segurando uma arma, não está braço pendido, pronto, meneável. Sendo a cela de notar-se uma jereba, papuda urucuiana, pouco de se achar na região, pelo menos de tão boa feitura. Tudo de gente brava, aquele propunha sangue em seus tensões, nas suas intenções talvez, né? Pequeno, mas duro, grossudo, todo em tronco de árvore. Aqui assim, o estudante de letras, tá, do curso superior, ele é obrigado a procurar o seguinte: o sentido do vocábulo, né? Ele vai na etimologia, tá? Urucuiana, né? Urucuiana porque no sertão, Jereba. Quer dizer, ele cai na armadilha do autor, tá? O leitor comum vem aqui buscar a etimologia. Ele não está lendo o escritor usando a linguagem como uma espécie né, de um arranjo de cenário, né? É um arranjo de cenário. Então, o leitor comum ele vem procurando dicionário essas palavras, farrusca, né? Ó, um monte de palavras assim, catadura. O leitor comum ele vai ler objetivamente, né? Ele fica escravo do autor. Tá? Pequeno, mais duro, grossudo, todo em tronco de árvore. Sua máxima violência podia ser para cada momento. Tivesse aceitado de entrar em um café, calmava-me. Então chega, né? Deve ser um médico, recebe uma visita, procura o doutor lá, né? Conhece linguagem, né? Porque o tema aqui é a linguagem. Assim, porém, banda de fora, sem agraças de hóspede, nem surdez de paredes, ou seja, não é o convidado que entrou para tomar um café e nem parede surda, que é onde você pode conversar sem ninguém entender. Tinha para um se inquietar, sem medida e sem certeza. Vós me ser é que não me conhece. Damásio, dos Siqueiras. Estou vindo da Serra. Sobressalto. Damásio. Quem dele não ouvira? O feroz de histórias de léguas, com dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo, constando também, se verdade, que de para uns anos ele se serenara, evitava o de evitar, evitava o evitável, né? O que fosse possível, vou evitar o que é possível evitar para evitar confusão, né? Porque parou de brigar então, né? Era de uns anos para cá, serenou, deixou de ser o homem de muitas mortes. Ria-se, porém, quem em tais tréguas de pantera,
quem, né? Fiz, porém, quem? Como é que eu vou me enfiar o nome desse, que já matou um monte? Ali, artesanal, de mim a palmo. Continuava ele. Saiba a voz BC que na Serra, ultimamente, se compareceu um moço do governo, rapaz meio estrondoso, saiba que estou com ele à revelia. Estou aqui com ele já. Tá, eu não quero questão com o governo. Não, aqui seria uma. Parece o Lampião, né? Com o governo. Não estou em saúde nem idade. O rapaz, muitos acham que ele é de seu tanto esmiolado. O arranco calou-se. Deu esse arranco, parou e ficou quieto. Como arrependido de ter começado assim, de evidente. Contra, contra que aí estava com o fígado em más margens. Pensava, cabis meditado. Mas o Guimarães é tido como criador de muitos neologismos, né? Cabis meditado. Meditando cabisbaixo, né? Do que se resolveu? Levantou as feições, se é que se riu. Aquela crueldade de dentes, encarar, não me encaravam, só se fito a meia esguelha. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu seu monologar, o monólogo, né? Fez o monólogo dele. Redigiu seu monologar, fez o monólogo dele. Apresentou-se, né? Falou quem era. O que Frouxo falava de outras diversas pessoas e coisas, da Serra, de São Ão, travados assuntos, insequentes, sem sequência, como dificultação. A conversa era para teias de aranha, tá? Então aqui assim, tá enrolando. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios, assim não fechasse com o jogo, sonso, no me iludir. Enigmava, ele enigmava, e pá, enigmou e pá, falou. Aqui ele vai soltar. Enigmava e soltou. Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é famigerado. Faz-me-gerado. Geraldo. Famílias gerado. Que é isso? Disse de golpe. Ele escutou essa palavra e foi lá repetir com esse médico, né? Ou alguém que soubesse linguagem. Professor, talvez, né? Disse de golpe. Boa noite, Melk. Obrigado por ter vindo. Disse de golpe. Trazia entre dentes aquela frase. Soara com riso seco. A frase soou, né? Com riso seco. Mas o gesto que se seguiu imperava-se de toda a rudez primitiva, de sua presença dilatada. Detinha minha proposta. Não queria que eu a desse de imediato. Bom, eu segurei, tá? Não falei. Detive minha proposta, não falei de imediato. E já aí outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia ter feito intriga. Então é um desconfiar do outro, né? Invencionice de atribuir minha palavra de ofensa àquele homem. Quer dizer, se ele veio perguntar a mim, por que você me chamou de famigerado, família gerado? Que porra de palavra é essa, rapaz? Que estão chamando de mim, né? Por que me xingaram com esse nome? Foi você que falou? Então ele está com essa questão aqui, o jagunço, né? E do lado de cá, o professor ou o médico, ele está temendo que pode ser dito que foi ele que falou. Esse é um famigerado. Detinha minha proposta, não queria que eu a desse de imediato, e já aí outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia ter feito intriga, invencionice, de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem, que muito, pois, que aqui ele se famanasse. Aqui o pesquisador comum vai ler essa palavra. Ele perde o conto para ir no dicionário, né? Mas é de fama, né? Então, tem um cara que é assassino, né?
tá? Matou um monte, agora diminuiu a matança, né? Diz ele aqui no texto. Mas alguém disse que ele é um famigerado, vindo para exigir-me rosto a rosto, o fatal, a vexatória satisfação. Saiba vós me ser, que saindo hoje da serra, que vim sem parar, essas 6 léguas, expresso direto para a morte de lhe perguntar a pergunta, pelo claro, se sério se era transigir-se-me. Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, nem tem o legítimo. O livro que aprende as palavras. Aqui está o macete, ó, do conto, né? Ah, meu pai era analfabeto, tá vendo? Artemio Rossi, né? Comecei lá, lavrador, era analfabeto. O livro me aprende as palavras. É gente para informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias. Só se o padre, no São João, capaz, mas compadres não me dou. Eles logo engambelam. Padre engambelam. Ah, bem. Agora, se me faz mercê, vai mercê, me fale no pau da peroba, no aperfeiçoado. O que é, o que já lhe perguntei. Se simples, se sigo, transfoice-me esses trizes. Famigerado? Sim, senhor. E alto, repetiu vezes o termo. Enfim, nos vermelhões da raiva. Sua voz fora de foco. Uma voz fora de foco, hein? E já me olhava interpelador intimativo. Apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. Famigerado? Hesitei, habitei preâmbulos. Bem que eu me parecia noutro íntere, em indúcias. Como por socorro espiei os 3 outros em seus cavalos, entugidos, até então, mumumudos. Mumumudos, olha que palavra bonita, ó. É bastante mudo, né? 3 mumumudos. Mas o Damásio falou, vós me se declare. Esses aí são de nada não, rapaz. Se preocupe com eles não. São da Serra. Só vieram comigo para testemunho. Só tinha de desentalar-me, né? Desentala, vai, fala. O homem queria estrito o caroço, o verivérbio. Tá? Vai direto ao assunto. É o caroço que me interessa, o verdadeiro verbo, né? A palavra crua. O que é famigerado, pô? Fala para mim logo. Quer dizer, foi difamado, né? Famigerado é inóxio, é célebre, é notório, é notável. Vós me ser mal não me veja em minha grossaria, no não entender, mas me diga, é desaforado? Ele sabia a linguagem, tá? É jagunço, né? Tá? Mas ele conhece algumas palavras, tá? Eu sou desaforado? Foi isso que quiseram dizer? É uma, tô caçoando, é caçoável. É de renegar? É façância? E, em fim das contas, é um nome que ofende? Isso que ele queria saber, né? Eles me ofenderam com esse nome ou não? Tá vendo aqui a vaidade ferida, o narcisismo, né? Me atingiram, né? Vilta nenhuma, nenhum doesco, são expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana, tá? Linguagem do dia a dia, né? Fala de pobre. Gente que nunca entrou em sala de aula, mas conhece a linguagem, conhece a manha da realidade todinha, tanto que é um assassino que sobreviveu, né? Criminoso, assim, um jagunço, né? Daqueles homens, né? Do sertão. Famigerado, bem, é importante, aí mudou, né? O professor agora, que tinha tentado falar célebre, notório, aqui o instrutor, né? A pessoa que ele escolheu para tirar a dúvida, tentou falar palavras bonitas. Ele, que não é nada idiota, trocou logo, né? Respondeu rebatendo. Estão caçoando de mim? É para caçoar?
É nome de ofensa? Responde. Aí ele começou a dizer: famigerado é importante, que merece louvor e respeito. Vosmecê a garante para a paz das mães. Mão na escritura? Você jura que é isso? Se certo, era para se empenhar a brava. Você tenta enganar essas pessoas assim, parece humilde da roça, você vai tentar enganar esses caras, eles são mais espertos que você. Você pode ter todo o dicionário do mundo. Vosmecê a garante para a paz das mães. Mão na escritura? Se certo, era para mim empenhar a barba. Do que o diabo? Então, eu sincero disse, tá? Olha que interessante. Olha, eu, como o Senhor me vê com vantagem, o que eu queria uma hora destas era ser famigerado, bem famigerado, o mais que pudesse, bem, soltou exultante. Saltando na cela, ele se levantou de molas, subiu em si, desagravava-se num desafogaréu, sorriu-se. Outro. Satisfez aqueles três. Vocês podem ir, compadres. Vocês escutaram bem a boa descrição. Interessante, ó. Ele aceita, né? O próprio professor aqui, ou o médico, ou um deputado, sei lá, alguém que atende a comunidade, né? Que tem dúvidas. Eu queria ser, uma hora destas, ser famigerado. Então, cabe bem para mim, tá? Eu aceito ser isso. Beleza, pessoal, pode ir embora. Não vai ter crime aqui, não. E ele expressa-se partir. E só aí que chegou, beirando minha janela, aceitava um copo d'água. Disse: não há como o que as grandezas machas de uma pessoa instruída. Falou essa frase, né? Macho, pessoa macha. Seja que de novo, por um mero, se torvava. Disse: sei lá, às vezes o melhor mesmo para esse moço do governo era ir-se embora. Sei não. Mas mais sorriu, apagara-se-lhe a inquietação. Disse: a gente tem cada cisma de dúvida, boba, dessas desconfianças, só para azedar a mandioca. Agradeceu, quis me apertar a mão, outra vez, aceitaria de entrar em minha casa, ó pois, exporou, foi-se o alazão, não pensava no que eu trouxera. Tese alto para alto rir, uma tese para rir alto. Ó. O Guimarães não era nem tá? Um ingênuo, né? Escreveu uma tese de doutorado aqui, tá? E mais o famoso assunto. Aqui eu tenho para mim assim, que seria também um modo de ler o texto. Não sei se a Juliana concorda, né? Que conhece o tema que a gente vem lendo. É como se o próprio Guimarães estivesse maldizendo, né? Eu fui um famigerado quando não entendi a linguagem do Machado de Assis, porque o Machado produziu uma transformação no Guimarães Rosa, né? O eu por trás de mim é o Machado de Assis. Quer dizer, a linguagem tem uma dificuldade tão grande no seu entendimento que ele criou um conto aqui onde um jagunço procura alguém instruído, fingindo, né, que a literatura é um fingimento, né? A literatura é uma peça de teatro, né, uma ficção, mas que traz um tema da realidade, né? O cara do governo, né, famigerado, é um homem que matava muito, parou de matar, deve ter dito alguma coisa que ofendeu, ele foi tirar a dúvida, mas no fim das contas, por detrás do conto, a gente está lendo sempre por detrás do conto, me dá a impressão que também o autor está fazendo uma confidência, né, escondido através do texto, assim, eu fui um famigerado quando eu não entendi a linguagem do Machado de Assis, da onde eu surgi como um grande autor. Tá? O resto todo aqui, lendo objetivamente, você vai consultar o dicionário, que é bom, nossos filhos, né? Vão para a escola aprender palavras, né? Aprender esse monte de linguagem aqui, né? Não é ruim, não, tá? Faz parte da vida, né?
Mas tem uma pegadinha do autor, né, o Chico Anísio aqui, né, o Jô Soares, esses humoristas que fazem, às vezes faz o leitor de bobo, né? Então aqui nós estamos 8h40, vamos ler. Começamos aqui, Juliana, chegou um pouco atrasada, teve também, acho que a Margarete, o Mel, principalmente, chegou bem tarde, né? Nós estamos aqui, Mel, que assim, num texto originário do Freud, um texto famigerado, né? Um texto miserável, então, que ele não publicou, e ele diz na linguagem mais oculta muita coisa que ele não diz em nenhum outro lugar, tá? A gente está no 8º encontro para esse texto, também é difícil, mas como tem novidade aqui que não é explorado, nós estamos pesquisando o autismo aqui, tá? Formulamos a hipótese que durante o processo de desejar, a inibição por parte do ego produz um investimento moderado do objeto desejado, tá? Então, durante o processo de você desejar, tem uma inibição, uma repressão, né, um medo, o ego fica inibido. A inibição por parte do ego produz um investimento moderado do objeto desejado, né? Durante o processo que eu desejo, eu recuo, invisto moderadamente, e não vou direto pôr da mão na espiga, né? Tá? E a inconsciente, que dali já disse, né? E a inconsciente com o saiote ridículo, mostrando a rendinha da calça, e a polícia. Então, ela passa, você olha e não, né? Você tem que se conter. Tá? E a inconsciente finge que não sabe o que está mostrando, né? Então, você tem o processo de desejo que você precisa inibir, né? Tem que se reprimir, né? A inibição é a repressão. Que permite, então, tá, aí você, então, aqui, ó, continuando, que permite reconhecer o objeto como não sendo real, tá? Que é inconsciente, está passando e você, não é verdade que você pode passar a mão na bunda dela, tá? Não é verdade. Permite reconhecer como não real. E agora podemos prosseguir com a análise do processo. Como é que isso acontece da gente, tá? Várias possibilidades podem ocorrer. Primeiro caso, simultaneamente a investida, né, o investimento e desejo da imagem que tem na lembrança. E por que que o homem deseja uma mulher dessa, tá? É uma pergunta interessante, né? Ela passou lá com a rendinha de calcinha, seminua e tal, e você olha aquilo, por que que você tem desejo por isso? Normalmente o cara está trabalhando, ele vai, deixa, né? Não olha, nem olha. Investimento de desejo da imagem na memória, né, mnêmica, acha-se presente a percepção dela. Se assim é, os dois investimentos coincidem, que é o investimento de realidade e o de memória, né? O que não pode ser biologicamente aproveitado, a identidade. Porque ele vai falar do pensamento aqui, tá? Mas, além disso, a indicação da realidade provém do ômega, né? Que é a consciência, né? Você tem que estar consciente para não fazer uma merda de botar a mão na bundinha dela, né? A indicação da realidade provém da consciência, após o que, como mostra a experiência, a descarga é eficaz, tá? Após o que, se está autorizado, vai lá. Se não está, você não vai. Então, você faz a descarga que você vai direcionar para outro lugar. Esse é um caso fácil, tá? É lógico, né? Não é minha namorada, não é minha mulher, é uma fulana que passou, né? Estou fora disso. No segundo caso, o investimento de desejo está presente. Então, você passa a desejar. E ao lado dela, porque em cima não tinha desejo, tinha só o objeto. Está presente. E ao lado dela, aí em cima tinha um desejo meio escamoteado. Você não aqui eu tenho um desejo mais concreto. Está presente ao lado dela uma percepção que não corresponde a ela inteiramente, mas apenas em parte. É chegado o momento de lembrar que as catexias perceptivas, o investimento na percepção, né, o que você percebe de realidade, nunca são investimento de neurônio isolado, mas sempre de um complexo, tá vendo? De imagens, né? Porque neurônio é um bando de imagens na cabeça, né? Já vimos isso. Até agora, desconsideramos essa característica, o complexo de imagens, né? E chegou o momento de levar a característica em conta. Suponhamos que
Em termos bastante gerais, o investimento de desejo se relaciona com o neurônio A mais o neurônio B. A mais B, né? E o investimento da percepção com o neurônio A mais C. Então, tem um A que repete, e um é B, outro é C. Um é desejo, outro é o que está vendo na realidade, a percepção. Visto que este será o caso mais comum que o da identidade, tá? Mais comum que o da identidade, que tem lá em cima, porque aqui você... Vamos ler para entender melhor. Ele merece uma consideração mais precisa. Também aqui a experiência biológica, a experiência neuronal ensina que não é seguro iniciar a descarga se as indicações de realidade não confirmam a totalidade do complexo. Complexo de imagens, né? Complexo neuronal. Os muitos neurônios na mente, né? Não é seguro iniciar a descarga, você então ir à ação, né? Se não confirmar a totalidade das ideias da mente. E ficar apenas restrito a uma parte, mas só uma parte. Agora, porém, encontra-se um modo de aperfeiçoar a semelhança, convertendo-a em identidade. Como? Comparando o complexo perceptual, o que você percebe na realidade, com outros complexos congêneres, assemelhados. Pode-se decompô-lo em dois componentes. Tem o primeiro, que geralmente se mantém constante, tá vendo? É o A, né? Tem um A e tem um A mais B e o A mais C. Primeiro que mantém-se constante é o neurônio A, a imagem A. Então, tem uma imagem, é uma mulher, tá? É uma mulher. É a minha mulher, é minha namorada, é uma amiga, posso botar a mão ou não? Primeiro é o neurônio A, que é a garantia de que é um corpo feminino. Segundo, habitualmente variável, é o neurônio B, que ele vai chamar de predicado aqui, ó. O B e o C, né? Predicado do A. Predicados são as qualidades do sujeito, né? Um é o A, o outro é a variável que é o B. A linguagem aplicará mais tarde o termo juízo a essa análise. Tá vendo que interessante? O Freud está escrevendo aqui quase que uma análise gramatical, né? O Freud inventou, inclusive, a gramática antes do Saussure, tá? Que antes disso, era, a gramática era chamava gramática comparada, né? Aqui tem uma analítica de linguagem impressionante em Freud, né? Ele inventou o Freud para trabalhar, né, a questão humana, ele teve que inventar um monte de coisa. Uma delas foi uma espécie de uma gramática, né, uma analítica gramatical. A linguagem aplicará mais tarde o termo juízo a essa análise e descobrirá a semelhança que de fato existe, por um lado, entre o núcleo do ego, que vai ser o A, né, que vai perceber lá fora, e o componente perceptual constante, entre as catexias cambiantes no pálio e a componente inconstante, aquela que varia, né? Esta, a linguagem, chamará o neurônio A de a coisa, e o B de sua atividade ou atributo, em suma, o seu predicado. Passou uma coisa na minha frente, cheia de predicados, tá? Era uma mulher? Era. Era minha mulher? Não sei. Era do amigo? Não sei. Ela queria conquistar alguém? Também não sei. Vai ter que julgar, né? Assim, julgar é um processo psicológico do psi, né, que só se torna possível graças à inibição. Tá vendo? Aqui, Margarete, como você não pode pôr a mão, tá proibido, né, inibido ou castrado, como diz, ele tem que ficar fazendo um monte de consideração. Não é um cachorro, tá? Porque o animal humano, ele tem que fazer um monte de consideração. O animal, né, sem linguagem, ele é um animal solto na natureza, né? Pelo ego e que é evocado pela dessemelhança entre o investimento do que eu desejo e uma lembrança de uma lembrança, desejo de uma lembrança que tem na mente, né? E o investimento da percepção que lhe seja semelhante. Daí se deduz que a coincidência entre esses dois investimentos se converte num sinal biológico para pôr fim à atividade do pensamento. Igual aquele garotinho lá, o Plácido, né? Você ficou pensando a vida inteira e não botou a mão na namorada, né? Quando era garoto, ele foi roubar frutas. Quando ele virou adulto, ficou com medo da lei. Então tem aqui a inibição, tá? Essa inibição aqui corresponde ao medo da lei. Então, um sinal biológico para pôr fim à atividade do pensamento e permitir que se inicie a descarga.
Atividade do pensamento é atividade do buscar, né? Você vai buscar até ver se acha. Quando os dois investimentos não coincidem, surge o ímpeto para a atividade do pensamento, tá vendo? Você é forçado a pensar. E voltará a ser interrompida pela coincidência. Coincidiu, você avança. O processo pode ser mais bem analisado se o neurônio A, que é o físico, o fixo, né? A coisa, nas duas catexias. Mas se o neurônio A coincide, mas o neurônio C é percebido em lugar de B, então o B desaparece, fica por detrás, tá? Tem A mais B, A mais C. Desaparece. A atividade do ego segue as conexões desse neurônio C, que fica na frente do B, mediante uma corrente de excitação interna, né? Você fica excitado internamente ao longo dessas conexões. Boa noite, Freud. Ao longo dessas conexões, faz surgir novos investimentos até que se encontre acesso para o neurônio B desaparecido. Por trás de C tinha B que sumiu. Você tem que procurar o B, né? Por detrás dessa imagem de mulher, né? Da inconsciente. Tem alguém disfarçado, tá? A inconsciente, com um saiote ridículo, mostrando a rendinha da calça, passou rebolando, né? Quem era ela? Não tem uma insinuação de linguagem aqui, né? Aqui, se a gente lembrar bem o que a Margaret falou, lendo lá as cartas de Freud, a biografia, ele tinha um discernimento, porque ele tinha como mulher para levar para a cama a Mirna, né? E como esposa, mãe de 6 filhos, era a Marta. Então tem o B e o C aqui, tá vendo que interessante? Tem a mulher, mas tem duas dentro de casa, né? Eu tô com a B ou com a C agora, né? É a mãe ou é a namorada? Então tem o neurônio físico, né? Tem o objeto real, né? Que ele chamou da coisa, né? E tem os predicados. Uma tem um predicado de mulher, outra de mãe, né? Então é nessa confusão de linguagem, de compreensão da realidade, é que o Freud está fazendo uma meditação dele, né? Então tem um investimento, como é que chama? A excitação interna, né? Vai surgir novos investimentos, você fica pensando, pensando, ruminando, ruminando, até que se encontre acesso para o neurônio B desaparecido. Quando fala neurônio B, é a imagem, né? A imagem B. Tem a imagem A e agora tem a imagem B. Boa noite, Cristóvão. Via de regra, aparece a imagem de um movimento, ó. A imagem de um movimentar-se, né? A imagem motora, que é intercalada entre os neurônios B e C. Vou ou não vou, né? Tem um movimento. E quando essa imagem é ativada de novo pela realização efetiva de um movimento, ficam estabelecidas a percepção da imagem B, que o neurônio desaparecido aparece. E, ao mesmo tempo, a identidade, tá vendo? Aparece, então, o que estava oculto por detrás de C, né? Que era o B, encontra a identidade, vai lá e mete a mão na macieira, né? Passa a mão na boneca. Suponhamos, por exemplo, que uma imagem de memória, né, desejada pela criança seja a do seio materno com o mamilo. Aqui ele vai criar um negócio bem legal, tá? Para dar um exemplo. Uma criança que viu uma vez o seio materno, que veio alimentar a primeira vez, a segunda, a terceira, né? Tem na mente dela, a criancinha, o seio materno, o mamilo, visto de frente. E que a primeira percepção obtida seja uma visão lateral do meu objeto sem o mamilo. Então, ó, desapareceu, né? É uma metáfora, tá, gente? Não é bem um mamilo com um bico e tal, mas é assim, tem algo que a mamãe veio, a mamãe não veio, né? Ou a mamãe, ou essa que veio não é a mamãe, que ela não vai me dar o seio, tá? Algo assim. Na memória da criança, há uma experiência casualmente adquirida no ato de mamar, segundo a qual a imagem frontal se converte em lateral mediante determinado movimento da cabeça. Tá? O que eu vi aí era a mamãe ou era a empregada que veio? Não é a mamãe, meu filho. Você está chorando muito, quer mamar. Aí a empregada vai chamar: mamãe, ele está querendo mamar de novo.
Não tem uma metáfora. A linguagem não é literal, né? Tem um movimento da própria linguagem. Então, continuando. A imagem lateral, agora percebida, conduz à imagem do movimento da cabeça. Aí ele vira o rostinho, procura, né? Um teste experimental mostra que o equivalente desse movimento deve ser executado para se obter a percepção da imagem frontal, tá vendo? Aqui passou aí, não era minha mulher, não era minha namorada, era só uma feminista provocadora, tá? Querendo depois, com uma amiga fotografando, ele passou a mão na minha bunda, ele merece ser preso. Por exemplo, né? Quer me comprometer? Pode ser, no caso exemplificado, a mulher e a cunhada, né? Pode ser a governanta que foi lá, mas não era mãe, tá? E a criança estava com fome. De qualquer maneira, assim, o pensamento tem que julgar para decidir, né? É impressionante como Freud consegue desenhar. Botei aqui por minha conta, um circuito impresso de placa-mãe primitiva, muito antes da invenção do computador, tá? Aqui é como se que esse projeto do Freud é só um desenho imaginário, né? Ele desenha o imaginário com uma série de circuitos que se comunicam entre si tentando identificar alguma coisa, né? É um cérebro primitivo, então, tentando se encontrar no mundo, né? Falar assim. Muito útil para nós que estamos estudando o autismo, porque ele não se acha na realidade, tá? Ele não, tá? Um autista sem linguagem é justamente isso aqui, tá? Ele não se acha na realidade, ele fica perdido. Você não pode soltar ele na rua e você vai perder a relação com ele, né? Fala, Marcos. Isso é muito usado. Todo esse texto dele aí, a gente pode traduzir perfeitamente no fluxograma para a linguagem de programação, né? Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer aquilo outro, faça outro. Se a variável A mais a variável B fizer isso, acontece aquilo. O resultado é tal. Se diminui ela, o resultado é outro, né? É. Tem um princípio de computação aqui, de cálculo, como é que chama? De lógica, né? Lógica computacional, que o Marcos falou aí. Lógica computacional é você fazer o fluxograma, né? Tomar decisões para identificar o caminho a seguir, né? Por enquanto, ainda não há muito julgamento nisso, mas trata-se de um exemplo de possibilidades de chegar, pela reprodução dos investimentos, chegar a uma ação, que já é uma das ramificações acidentais da ação específica, tá vendo? Tinha lá em cima falado da ação específica, né? É uma ramificação acidental de uma ação específica que nós adultos, conscientes, você sabe se você vai comer uma maçã estragada ou não, você procura saber se está envenenado ou não, você tem a defesa da saúde, né? Tem o medo, tem o Covid, foi assustar todo mundo. Então, ações específicas são as ações, essas ações aí, né? Ramificação da ação específica. Qual delas que é a ação que eu posso executar, né? Foi boa ideia do fluxograma, então, porque você vai tomar o julgamento para chegar a uma ação e das muitas ramificações você chega. Então, é aqui que eu posso ir. Não resta dúvida de que o elemento subjacente a essa migração, tá, ao longo dos neurônios, das imagens facilitadas, é uma excitação interna, né, proveniente de um ego investido. Ego corporal com o núcleo minêmico, a imagem primitiva, né, vai chamar também em vários lugares, né? O ego investido de eu quero alguma coisa, né? Esse é o ego investido. E de que essa migração não é regida pela facilitação automática, né, que você vai a um caminho, e sim por um objetivo. Que objetivo é esse e como pode ser alcançado? Interessante porque a facilitação funciona muito quando você pega uma criança autista que ela é fixa em padrões, né? Repete só aquilo, tá? Repetitivo, comportamento repetitivo, né? Agora, quando você vê um comportamento repetitivo assim, é como se estivesse procurando uma saída de um beco sem saída, né? Então vem o objetivo. Qual é o objetivo de você ficar assim? Ele quer sair, tá? Mas não encontra saída porque não tem autonomia, né, para fazer isso sozinho. Facilitação é um caminho já trilhado e nada facilita encontrar aquilo que não se sabe onde está. O objetivo é encontrar um objeto perdido, tá? E o Freud vai chamar de o seio, né? Objeto perdido. Você mamou um certo tempo, depois não mama mais, né? Em psicanálise, o objeto perdido é o seio da mamãe, tá? Tanto para menina quanto para menino, né?
Tem três ensaios, uma narrativa, onde ele diz que a criança, depois de mamar, assim, ela deita e dorme, assim, teve uma relação sexual, né? Teve uma satisfação erótica. E isso fica perdido no tempo, porque você fez isso uma vez sem saber o que estava fazendo, né? Teve esse prazer, essa satisfação, mas não sabia disso conscientemente, não era um ato volitivo, né? Estava como um animalzinho que precisa crescer e viver ainda. Continuando. O objetivo, então, qual é o meu objetivo? A ser alcançado, o objetivo é voltar ao neurônio, imagem, né? B desaparecido. Encontrar o caminho de saída, né? E liberar a sensação de identidade. Encontrar o idêntico. Libertar-se disso, isto é, o momento em que só é investido o neurônio B. E em que a investida migratória desemboca em B, que era o desaparecido, né? Você procura, objeto perdido. Ele é alcançado mediante um deslocamento experimental. Tateando no escuro, eu botei aqui, né? Você vai lá no anastasismo, ele fala estender os pseudópteros. Uma ameba vai estendendo pseudópteros. Aí encontra um lugar quente, ela recua. Aí segue para outro caminho. Até a ameba sabe escolher um caminho, né? Tateando no escuro. Porque tem uma excitação interna, está com fome, vai procurar comida, mas se tem um objeto quente, a ameba recua e segue para outro caminho. E é claro que para tal propósito é necessário que um dispêndio, ora maior, ora menor, de investimento colateral, né? Tá? Que não é o caminho trilhado anteriormente, mas lateral, conforme se possa aproveitar as facilitações presentes ou se uma precisa trabalhar contra ela. Assim, seguir para o caminho trilhado e contra eles. A luta entre as facilitações estabelecidas, ó a luta, tá? Tem uma luta aqui, né? Entre caminhos já conhecidos e os caminhos mutáveis caracteriza o processo secundário do pensamento reprodutivo, que se reproduz, né? Tenta recuperar o que você fez antes, em contraste com a sequência primária de associações. O que dirige o curso dessa migração? Aqui é o experimento, então, né? O que está direcionando você a procurar caminhos que você nunca trilhou antes? Por que você quer seguir por caminhos que você nunca passou? O fato de que a ideia desejante da memória, isto é, a imagem B, né? Que o A é fixo, tem o B e o C. Com alternativas, né? B ou C. Você vai para o C ou para o B. O fato de que a ideia desejante da memória, se mantém investida durante o tempo em que a cadeia associativa é percorrida a partir de C. Como já sabemos, em, né? Graças a essa investigação do investimento do neurônio B, da imagem B, todas as suas conexões possíveis ficam, por sua vez, mais solicitadas e acessíveis. E repetiu o anterior, né? Tem o B e o C, um é o caminho, o outro é o escondido, né? No curso dessa migração, pode acontecer que a excitação que vem de fora, né? A excitação que vem de fora é a inconsciente aqui em cima, né? Está excitando vindo de fora, tá? Não é de dentro, né? A inconsciente com o saiote ridículo mostrando a bundinha e tal, né? Passou e eu fiquei lá excitado vindo de fora, né? Pode acontecer que a excitação externa esbarre numa lembrança relacionada com uma experiência de dor. Você foi punido, né? Botar a mão onde não devia, levou um tapa na cara, né? A polícia prendeu, provocando assim uma liberação de desprazer. Visto ser este um sinal seguro de que a imagem B não pode ser atingida por essa via, tá? Melhor voltar, né? A corrente se desvia imediatamente do investimento em questão. Então, desvia e sai dessa, né? Sai dessa, bicho, é cilada. Aqui é a Renatinha, né? Convidando o vovô, assim, eu dou, tal, né? Sua boazinha, gentil pra caramba. Ô, Marcos, olha aqui a Renatinha aqui, né? Lembrei dela. Um colega falou assim, sai dessa, Delmo. Achou que fosse verdade. A Renatinha só faz um teatro, né? Ela é uma diretora de cinema, ela faz aquela brincadeira toda, mas ela nem existe na realidade. Ela não responde mensagens. Eu tentei localizar a Renatinha para trazer para um livro, né? Para ver a brincadeira que ela faz com os idosos, né? A Renatinha é uma menina que faz um jogo lá no TikTok, quem não viu pode ver. Ela brinca, né?
bem provocativa e sedutoramente, né? Como é inconsciente aqui em cima, né? Sai dessa, Delma, é golpe. Não é golpe e nem é para sair dessa. A Renatinha só faz um teatro, mais nada. Ela não está ao alcance de ninguém, tá? Em resumo, é isso. Apesar disso, as vias do desprazer conservam o seu grande valor como orientadoras da corrente de reprodução. Sinceramente, tá? Não vi nenhum pensador aproveitar essas frases do Freud aqui, tá? A via do desprazer é a via do não bota a mão aí, tá, meu filho? Sai dessa, hein? É o não, né? O não, a proibição, a dor, a frustração é indicativa de uma direção de pesquisa a seguir, né? É por aqui que você não deve ir, pois é por aqui que eu vou, tá? Já que disse que eu não posso ir por aqui, eu vou por aqui. Então, as vias do desprazer, do não, né, da proibição, conservam o seu grande valor como orientador da corrente de reprodução. Tá vendo que interessante? Como o corte ajuda o autista a sair do autismo, né? Então, você sofrer, porque só amor não dá, né, gente? Só amor, né? Mamãe boazinha, dá tudo, não dá certo, né? Tá? Tem que negar o amor também para gerar o desejo, né? Vai sofrer sem amor para procurar, então, né? A Renatinha tá lá só jogando aquilo para você se virar, né? Então, nós demos aqui agora, até aqui, né? O número 16, que é uma leitura densa, né? Muito sofisticado. A gente não. Aqui para dar uma um descanso de um minuto. Quer ver que interessante? Vamos ver se vai entrar aí, hein? Tá faltando aqui hoje o Adriano, tá? Ele ia gostar de ver isso aqui, ó. Vamos ver se vai entrar também, né? Demora um minutinho, mas entra. Porque é histórico, né? É uma cena que todo mundo viu. A gente volta aqui, tá? Vamos sair, né? Vamos ver se vai entrar, tá? Ah, vai entrar, quer ver? Essa cena aqui todo mundo viu, creio eu que todo mundo viu, né? Talvez tenha gente que não tenha visto, tá? É o garoto, né? Tá vendo?
Só esse pedacinho, tá? Aqui é o neurônio B e o neurônio C. Tem um objeto vivo que eu posso comer, eu vejo a galinha, eu vejo o Chaplin, né? O ator. É muito interessante como que o Charlie Chaplin parece que pegou, né? Assim como Freud. Então você não precisa estudar tanto assim a teoria do Freud para compreender o Chaplin, né? Ou vice-versa. A inconsciente que passou provocativamente é a mesma coisa que o personagem que está morrendo de fome e vê no outro uma galinha, né? Como o Chaplin foi interessante, né? Você tem a carne, que é o. Ele chamou de coisa, né? O Freud deu o nome de coisa aqui em cima, né? É a coisa, né? Sem predicado nenhum, né? A imagem A é a coisa, né? É uma carne, tá? Eu vi um homem lá que é um. Se eu botar ele no fogo e cozinhar, for um canibal, eu como a carne de um homem, mato a minha fome e não morro, né? E o B e o C, ora o B é uma galinha, ora o B é um outro homem, que ele não pode matar, né? É o predicado. As qualidades, né? Assim como também o bebê, né? Ele vê o peito da mãe, vê até ele adquirir a identidade, que é o eu imaginário dele, e ficar estacionado aí, não avançar na linguagem, né? Para avançar na linguagem, tem que ter o desejo, a perda do objeto, a frustração, para ele poder gemer, falar, gritar, chorar. O que que você quer, meu filho? Fala aí. Então, você tem que falar para poder dizer, né? O pensamento por imagens é um problema, né? Pensamento de realidade é o número 18. Assim, acho que também entra a ideia: o melhor drama está no espectador e não no palco. É, porque você está morrendo de fome, né? Louco por literatura. O drama está na cabeça dele. Ele mata o Charlie Chaplin e faça um guisado dele, é uma dúvida, né? Mas é muito interessante porque ele faz a pergunta: estou louco? Está questionando a realidade. A percepção não é real, né? O que eu vejo aí não é uma galinha, tá? Aí o Chaplin pega a espingarda e enterra ela, né? Que a questão é identificar o que é real e o que não é, para poder saber se eu posso avançar ou não, né? Pensamento e realidade. Assim, o objetivo e o fim de todos os processos de pensamento é o quê? É o estabelecimento de um estado de identidade, é a transmissão de um investimento externo, tá vendo? Externo porque veio lá do que eu vejo. Estou morrendo de fome, né? Vejo uma galinha, vejo um homem. E vem do exterior, né? Há uma imagem investida a partir do ego, né? Que o ego, o eu meu, né? Já investiu numa imagem, ele sabe o que eu quero. Eu quero é comer, né? Tem comida? O pensamento cognitivo ou judicativo, que é o que julga, procura uma identidade com um investimento corporal. Uma frase difícil, tá? Porque a identidade com o investimento corporal eu só tenho quando eu adquiri um eu, né? Essa frase é complexa. Então, o pensamento cognitivo, que é o pensamento que vai fazer o julgamento, né? É quando eu tenho um eu, né? Uma imagem. Eu, pronome pessoal do caso reto, né? Eu faço, então, uma frase judicativa, né? Que é julgar, né? Vamos deixar por enquanto assim em suspenso. Então, eu consigo, meu eu, identificar, o meu eu é de tal maneira que eu não estou louco. Eu estou percebendo que isso ali é um homem, é uma galinha, está variando, estou morrendo de fome. Então, o meu eu, que é o eu pensante, né? Que é o investimento corporal que eles chamam, tem que perceber lá fora para poder julgar se o que eu vejo que está cambiante, né? Está cambiante, então eu estou louco, né? Não pode ser isso, né? Eis o drama. O que será o real é por trás da imagem, né? Isso aí. Agora, Dama, eu não sei se Então, eu pensamento. compreendi. Eu acho que eu compreendi de uma forma um pouco diferente. Quando eles Vamos põem ver. a. Tá conseguindo ouvir? Estou ouvindo bem. Quando ele colocar, na minha interpretação, seria, no caso, o que ele
coloca como o biológico seria os sentidos, né? A visão, o tato e tal, seriam os sentidos. E o A permanece em todas as circunstâncias. Mas o B seria a ação primitiva, que no caso, ao ver uma mulher com a calcinha de renda, a ação primitiva é você ter uma ereção. Só que você pode pular a ação B para a ação C. Você tem um juízo a partir disso, ou guardar a imagem de memória e se masturbar mais tarde, ou então simplesmente desprezar porque o seu juízo moral não permite conduzir com a ideia, entendeu? Então, o A e o B sempre está substituindo, só que a ação primitiva seria o B, na minha imaginação, né, na minha interpretação. É proibido fazer essa interpretação ou não é proibido, né? O texto está aí. Agora, para confirmar essa interpretação, confere, né? Ou tem uma possibilidade de ser diferente ou ser outra, é bom lembrar só uma coisa. E a gente vai um pouco de novo, né? No caso dessa imagem do Charlie Chaplin, então, para poder tirar o erótico, né? Da jogada. Aqui lá no caso do Charlie Chaplin é simplesmente fome, né? Comer o produto errado, tá? Matar o objeto errado. Aqui ele fala aqui, Juliana, que o A seria a coisa. Então ali tem um animal que eu posso comer, pode ser homem ou galinha, né? Então, quando ele chama aqui de coisa, que é a atividade judicativa do pensamento, né? Vê aqui o predicado aqui, ó. Eu tenho um animal vivo à minha frente, né? Agora, a interpretação que você trouxe é interessante porque eu também criou duas maneiras, que é o B e o C, por detrás do C, que ficou desaparecido, né? Ele chamou aqui de desaparecido, né? Tem o B. O B está desaparecido, o C está na frente, então fica mexendo. Tem horas que o C aparece na frente, que é uma galinha, escondendo o B, que é o Chaplin, um homem, né? De repente desfaz, eu vejo, não, eu não posso dar um tiro, é um amigo meu. Eles estão lá no Polo Norte, né, no gelo, sem alimento, né? Aquele cara da calcinha talvez atrapalhou na compreensão, levando para o erótico, né? Mas é de se supor, Eu não então, falo nem que... por isso, mas pelo que eu tinha entendido, assim, o ser seria o elemento da imaginação, né? E a imaginação é cultuada tanto pela cultura quanto pelos juízos que o indivíduo tem, né? Mas, assim, foi a interpretação inicial. E o B parece ser a ação primitiva, a ação sem individuação, sem o eu, né? Sem as castrações. Entendi. Entendi o que você está colocando. De qualquer maneira, então, o neurônio A seria a coisa e o neurônio B um atributo dela, ou predicado. Né? Tem a coisa e tem o predicado. O predicado é cambiante, né? Mutável. E o julgar é o que vai decidir que predicado é esse. Quais são os predicados da coisa física, né? Da coisa sem predicado nenhum, o objeto duro lá da realidade, tá? A pedra, né? Ou o corpo físico. Aí ele começa a fazer o jogo do B mais C. O primeiro se mantém constante, que é o A, né? Esse neurônio A, a imagem A. O segundo é variável, que são os predicados. É o B. A linguagem aplicará mais tarde o termo de juízo a essa análise e descobrirá a semelhança que de fato existe entre o núcleo do ego, que vai julgar, e o componente perceptual, que está constante. Esta linguagem, a linguagem vai chamar de o neurônio, a imagem A de a coisa e B de predicado. Aí ele começa a criar a necessidade de buscar o B desaparecido, que tem A mais B e A mais C, né?
O A mais B, neurônio A, né, imagem A, com o atributo B. E a imagem A com o atributo C. De qualquer maneira, bom, o texto está para ser relido assim que a gente quiser. Estou seguindo nessa linha, né? Aqui vem memória e juízo. Vamos reler aqui então. O pensamento reprodutivo tem, pois, um objetivo prático e um fim biologicamente estabelecido, a saber, conduzir de volta para o investimento do neurônio, para o investimento da imagem desaparecido. Recuperar o objeto desaparecido, que está escondido em algum lugar por trás, né? Uma excitação que está migrando da percepção supérflua e indesejada. Com isso, obtém-se a identidade e o direito à descarga, se, em adição à indicação da realidade, se, em adição, a indicação da realidade provier do neurônio B. Então, ele está testando a realidade a partir do B, que estava escondido atrás do C, as imagens cambiantes, né? Os predicados mutáveis, para ele poder partir para a ação. Aí o cara resiste, ele não atira, né? Ele acaba voltando atrás e não mata, porque a fome não vai permitir matar o Chaplin para matar a fome dele. Mas o processo também pode tornar-se independente desse objetivo e lutar unicamente pela identidade. Se é assim, temos diante de nós um ato puro de pensamento. Aqui é quando você não tem objeto externo para decidir, tá? Você fica só no imaginário, que a Juliana acabou de falar. Tá? É o delírio, né? Que ele vai falar. Delírio não, alucinação, vai falar depois. Então, alucinação não tinha nem não tinha nem o Chaplin e nem Peru, não tinha nada. O cara tá morrendo de fome, ele começa a ver algo que não existe, né? Nem tinha ninguém ali. Ele vai cozinhar o nada, né? Embora este possa, em qualquer caso, mais tarde ser colocado em prática. Aqui, ademais, o eu, né, investido, cheio de fome, né? O eu investido é o eu cheio de fome, se comporta de maneira exatamente igual. E quando o bebezinho chora, grita, 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 ele não vê nada, né? Ele está só gritando, ele alucina na mente dele, né? Até enlouquecer se não aparecer alguém para dar de comer a ele. Tivemos agora uma terceira possibilidade que pode surgir no estado de desejo. É quando há um investimento de desejo e emerge uma percepção. Então, o desejo está investido, chega uma percepção e não coincide de nenhum modo com a imagem da memória desejada, né? Surge, então, um interesse de conhecer essa imagem perceptiva, de maneira que talvez se consiga encontrar, afinal, uma via entre ela e a que está na memória. É de se supor que, com essa finalidade em vista, a imagem que eu percebi seja novamente superinvestida a partir do eu, como aconteceu no caso anterior, com apenas uma parte que o seio de lado que ele falou, né? O seio visto lateralmente sem o amido. O neurônio C apenas, né? O C ficou escondido atrás, o B. O B ficou oculto. Se a imagem perceptiva não for absolutamente nova, ela agora recordará e reviverá uma imagem perceptiva minêmica com a qual coincida pelo menos em parte. O processo de pensamento, que é o que importa, né? O Freud está inventando aqui é o pensar, né? Memória, juízo e pensamento. Como é que surge o pensar, né? O discernimento da realidade. Se a imagem perceptiva não for absolutamente nova, né? Foi uma imagem antiga, né? Já vista antes, ela agora recordará, vai reviver uma imagem perceptiva, minêmica, né? Que está na memória, com a qual conhecida pelo menos em parte. Que assim também a mãe repete tanto que o bebê identifica a mãe. A primeira mamada, a mãe é... Imagina só um bebê que veio ao mundo, tá? Qualquer mulher que tiver leite no peito vai ser mãe dele, né? Então, inclusive, antigamente usava a ama de leite, né? Qualquer uma que der de mamar, tá bom para ele. Vai chegar um instante que ele vai acostumar com uma, né? Chega uma estranha, pega nele e chora, não quer, ele quer a mãe, aquela que já acostumou. É a primeira vez que começa a identificar, então, para discernir, né? O processo de pensamento prévio, né, é agora repetido, tá?
em conexão com essa imagem na memória, embora até certo ponto, sem o objetivo que foi anteriormente proporcionado pela ideia do desejo realizado. Na medida em que coincidem, os investimentos não dão oportunidade à atividade do pensamento. Claro, né? Porque fica automático, né? Pensamento é busca do desconhecido, tá? O Freud aqui trabalha com o pensamento com essa ideia, né? Buscar o desconhecido. Pronto. Então, quando for idêntico, é repetição apenas, né? Movimento automático. Por outro lado, as partes discrepantes despertam interesse, tá vendo? Interessante. Como é que você vai treinando, então, a criança autista que só está acostumado com o ambiente? É você expor cada vez mais ela a ambientes estranhos a ela, tá? É o discrepante, né? Por outro lado, as partes discrepantes despertam interesse, né? Começa a gerar curiosidade, sentindo-se seguro, mesmo assim, num ambiente estranho, tá? E podem dar lugar à atividade do pensamento de duas maneiras. Então, começa uma reflexão ali, né? Uma busca. Ou a corrente se dirigirá para lembranças despertadas e porá em ação lembranças que, né? Já tive aqui antes, né? E porá em ação uma atividade de memória sem objetivo, que assim será dirigida pelas diferenças e não pelas semelhanças, tá? Ou então essa corrente de investimento. Boa noite, Maria. Pegando 9h30, né? Mas está bem ainda. Permanecerá nos componentes da percepção recém-surgidos. Em tal caso, exibe uma atividade judicativa. Se for pensar bem, quando você vai fazendo experimento com desconhecido. Agora eu estou com um filho meu, com 28 anos, tomando conta do empreendimento. Tá? Ele está fazendo uma série de experimentos com região instável, né? Que ele não conhece. É dono de uma sorveteria. Tá? Adquiri para o Breno, que tomava conta de água de coco, um ponto de venda de sorvete aqui, melhor do que na rua, né? Gerou muita ansiedade nele, assim, ele ficou sem dormir. Pai, eu estou conseguindo dormir, não. Você me deu uma loja aqui que é muito, né, assim, tá? Então, interessante que obriga ele a raciocinar, e tá? Eu joguei na mão dele e não, ele fica ansioso, né? Pai, resolvi comprar aqui um mixer para fazer suco e açaí, assim. Beleza, filho, vai em frente. Eu vou confirmando, né? Ele está arriscando algumas coisas. Parece um autista, né? Mas é assim, é que tinha muita inibição em arriscar em relação ao mundo, né? Então essas partes discrepantes despertam o interesse, tá vendo? Eu tenho que fazer essa coisa ir para frente, né? Então ele fica andando a esmo, né? Perdido e não se sente mal, né? Vai descobrindo a realidade. Suponhamos que o objeto que compõe a percepção se pareça com o sujeito, um outro homem. Aqui é muito interessante, tá? Aqui é aquele garotinho autista que ele fica atrás do espelho procurando ele mesmo. É um patatinha, né? E os pais riem ainda, né? Tá? Eu sei que é um ser humano. Eu vi a imagem de alguém que anda em pé. Mas onde que está? Porque ele vai atrás do espelho, olha, fica indo e voltando. Suponhamos que o objeto que está procurando, que compõe a percepção que eu percebi lá fora, se pareça com um sujeito, que é um outro ser humano. Nesse caso, o intérprete, o interesse teórico que lhe é dedicado a esse, né, objeto aí, também se explica pelo fato de que um objeto semelhante foi, ao mesmo tempo, o primeiro objeto hostil. Aqui, Grande Cristóvão, não sei se você leu O Estranho, que o Freud publicou em 1919. O Estranho é um artigo muito curioso, tá? Porque quando a gente conhece alguém na vida da gente, quando eu conheci minha namorada, né? Era uma pessoa que eu nunca vi antes, era uma pessoa estranha, né? O estranho torna-se familiar pelo amor, né? Você fica muito familiar com aquilo, confia até demais às vezes. De repente, você vê nessa pessoa uma pessoa completamente estranha que você nunca pensou que fosse fazer o que está fazendo, tá? Então, esse artigo do Freud aqui ajuda a lembrar um artigo chamado O Estranho.
Porque ele vai dizer que anteriormente era hostil, tá? Era estranho, né? Isso que eu gosto agora ao meu lado era antes um ser completamente estranho, né? Um objeto semelhante foi, ao mesmo tempo, o primeiro objeto hostil, além de sua única força auxiliar. Por esse motivo, é em relação a seus semelhantes que o ser humano aprende a conhecer, tá vendo? Porque você precisou conviver com o estranho, ter familiaridade com ele, aí vem o conhecimento. Como que uma criança aprende o eu? Né? Como é que ela aprende o eu dela? Tá? Porque o eu é aprendido na realidade, né? O garotinho está procurando atrás do espelho, tá? Tem que aprender o eu dele, né? Onde é que está meu eu, né? Olha, então, nem essa pergunta tem, é o contrário. Ele fica procurando até conseguir um certo instante identificar que essa imagem é a imagem de um ser humano, primeiramente, e segundo, é dele, né? Que é de um ser humano, ele já sabia, porque ele vai procurar alguém atrás do espelho. Se ele vai procurar alguém atrás do espelho que passou por ali andando, né? Que era ele mesmo. Ele vai procurar alguém que pensou que era outro. Então até o eu é aprendido, né? Aprende o eu. Ele não vem assim sabendo quem é o eu, né? Como a criança aprende o eu? A primeira aprendizagem fundamental. Primeiro imprint, aqui eu estou já acrescentando aquela lembrança lá do Conrad Lawrence, né? Esse primeiro imagem que eu inoculo em mim mesmo, né? Ah, esse aí é a minha imagem. É o eu, então, a primeira identidade. Primeira coincidência ou igualdade do meu corpo com o meu eu enquanto imagem. Tá? Nós temos esse primeiro acontecimento lá tudo isso, né? Tudo isso está lá naquela imagem do espelho, o garotinho procurando uma imagem que era ele mesmo que tinha passado em frente ao espelho. Então, continuando. Aí que ele fala aqui, então, tá? Esse hostil, esse estranho, esse que eu não sei quem é, que eu procurei, que era atrás do espelho, era, na verdade, eu. É muito curioso como o ser humano surge, né? Nós todos passamos por isso, né? Seja com o espelho, seja através do olhar da mãe, que vem e volta, eu vou saber que eu tenho uma imagem ali, porque ela vem me procurar e me ver, né? Complexos perceptivos emanados desse ser semelhante serão, então, em parte, novos e incomparáveis. Como, por exemplo, os traços aqui, tá vendo? Tá? Os traços na esfera visual. O movimento das mãos, né? Que chega, né? O modo de pegar, né? Apalpar, por exemplo, coincidirão no sujeito com a lembrança de impressões visuais muito semelhantes, emanadas do seu próprio corpo, que estão associadas a lembranças de movimentos experimentados por ele mesmo. A vida da gente é tão instintiva que você vai fazendo tudo isso sem nenhuma reflexão teórica, né, dona Andréia? Você que trabalha na clínica, você sabe, né? É assim, você vai atendendo, vai vivendo a vida, mas ninguém faz reflexão teórica sobre isso. Não tem um artigo, né? Você não vai ler o manual. O bebê não vem ao mundo com o manual, sempre se fala, né? Você vai ali na lida diária, nesse enfrentamento, então vai dizer, né? Se, por exemplo, ele der um grito, também despertarão a lembrança do próprio grito do sujeito e, ao mesmo tempo, de suas próprias experiências de dor. Desse modo, é na dor que vem ao mundo o homem, né? Desse modo, o complexo do humano semelhante. Olha que frase. E lá em cima diz que o complexo é um conjunto de imagens na mente, né? O complexo do ser humano semelhante, que vai acabar surgindo, né? Se divide em dois componentes, dos quais um produz uma impressão por sua estrutura constante. Aqui volta de novo a coisa, né? Que o fixo é o constante, né? É um homem em pé. Mas não era mamãe não, tá? Ah, não tem problema, era um ser humano em pé, né? A coisa, né? Aqui tem a coisa, que ele chamou lá em cima, sem predicado conhecido, né? É um corpo humano em pé, que eu vi no espelho, e não era eu, não sabia que era. Produz uma impressão por sua estrutura constante, fixa, né? Que é a coisa que se repete. E permanece unido como uma coisa, tá? Ele até usou a palavra coisa aqui.
Enquanto que outra parte, né, pode ser compreendido por meio da atividade da memória. Então, tem as imagens, tá? O imaginário, que a Juliana falou um pouco instante acima, né? Tem o imaginário, as imagens da coisa. Isto é, pode ser rastreado, ó, até as informações sobre o próprio corpo do sujeito. Olha o rastreamento aqui. Tá? Santo Agostinho vai rastrear a origem dele, por exemplo, né? Essa dissecação de um complexo perceptivo é descrito como conhecimento. Olha que frase maravilhosa a gente encontra aqui no projeto do Freud. Você está acompanhando aí, Melk? Tá? A dissecação, né, que nós estamos fazendo aqui, a verdadeira dissecação da psicologia humana, né, de um complexo perceptivo, está dissecando o complexo de percepção, é descrita como conhecimento dele. Envolve um juízo e chega a seu término uma vez atingido esse objetivo de identificar o corpo, então, né? Parece que, no máximo, chega até esse ponto o autista que não avança para a linguagem, né? Ele fica sempre entre. Eu vi uma coisa que eu identifico que é a mamãe. Então, tem a coisa que é o corpo e tem a imagem que corresponde à mamãe, não sei que eu conheço. Aí, de repente, eu consegui ampliar o meu repertório, né? E identifico também o meu cuidador, o meu professor lá na escolinha. Fala, Roberto. Oi, me lembra falando do espelho aí, agora, em 1500, quando fazem muita piada, né, que os portugueses vieram aqui, trocaram espelhos por tesouros, e levaram nosso tesouro deixando um monte de espelho para os índios. Entendi. Então, O valor da imagem que o índio, né, meio autista, não entendeu o que era, né, ele deu valor. entendi. Parece autista, né? Fica jogando. E outra coisa, quando fala aí a coisa, tá me lembrando, eu não cheguei a estudar exatamente, mas em Narcóticos Anônimos fala que a coisa vem e pega eles, né? Que seria a droga, né? É. Aí eles Interessante. usam esse termo, a coisa. Isso, E é aí não dão, interessante, tá né? vendo? Fica vago, né? O que seria a coisa que os destrói, né? Que vem, pega eles, faz eles usar a droga. Interessante. Quer dizer, age como autômato, né? Não tem muito conhecimento, tornou-se escravo da coisa. A coisa pega eles, e eles até têm o entendimento da realidade para pedir dinheiro, para vender uma cocada, para vender paçoca no semáforo. Mas o propósito é sempre ter uma coisa fora disso que pega eles. Bem lembrado. A gente que lida com drogadito, com alcoólatra, né? Pega bem isso. Essa secação de um complexo perceptivo é descrito como conhecimento. Eles vivem como escravos de uma coisa que os predicados são apenas acessórios, inúteis, ou no máximo para voltar à coisa, e não para avançar para fora dela, né? É muito difícil conseguir recuperar um drogadito, um viciado assim, tá? É quase impossível, porque a coisa tomou conta deles. Envolve um juízo e chega a seu término uma vez atingido esse objetivo que é o conhecimento, né? Como é que você liberta a pessoa disso? Ela tem que perceber a si própria, né? Fazer esse rastreamento aqui, como disse aqui em cima, né? Parece que no máximo chega até esse ponto aquele autista, ou então o drogadito, ou o índio, que o Roberto trouxe agora, que não avança para a linguagem para questionar, né? Assim como lá a gente leu o famigerado, né? Famigerado sou eu, Guimarães Rosa, que não entendi o Machado de Assis, né? Fala, Margarete. Cego também. A gente tem uma pergunta que não quer calar, né? O que é melhor, nascer cego ou ficar cego? A gente não tem uma definição. Eles também aguçam todos esses sentidos, principalmente a criança cega, a mãe que chega perto, acompanhar uma criança cega desde o nascimento, é tudo isso que você está falando.
Ela tem que conhecer o estranho para lidar com a realidade, né? Sim, o acompanhar uma criança que nasceu cega ou uma criança que ficou cega por vamos dizer assim, um tumor no cérebro que a deixou cega, ou até mesmo um adulto com uma profissão, um médico, um engenheiro, que fica cego por um acidente de trânsito, tem que ter toda essa busca que você está falando. Interessante como é rico a variedade, tá vendo? Aqui o que a Margarete traz de estranho, né? Não é nada estranho, quer dizer, para o que ficou cego, tudo no mundo vira uma coisa, né? Vai ter que pegar os predicados todos de novo, né? Porque ele não consegue andar sozinho, ele não identifica mais nada, ele não sabe nem pegar um prato, porque tem que pôr na mão dele. Como é que ele vai pegar uma colher e comer a comida se ele não está vendo nada, né? Torna-se um reaprendizado lá do zero, praticamente. É igual quem tem um AVC também, que perde, né? Muito interessante. Tudo se torna coisa bruta, né? A partir da onde ele vai ter que de aprender tudo de novo os predicados da realidade, né? Andar, se, né, etc. Às vezes eu fico admirado, assim, eu não consigo entender, né? Não sei se alguém aqui no grupo também se incomoda com isso. Quando eu vejo um cego andando na rua completamente, só com a varetinha, sozinho, tá? Assim, como é que consegue não entrar debaixo de um carro? Como é que consegue se orientar, né? Como se verá, o juízo não é uma função primitiva, ó. O juízo é adquirido, né? Mas pressupõe o investimento das porções da percepção díspare, tá vendo? Só vai chegar a ter juízo depois que conseguir pegar toda a disparidade da realidade, conseguir julgar, né, o que fazer com ela. Não comparáveis ainda por cima, ó. A partir do ego, né? Quando a criancinha do espelho, depois de procurar a imagem várias vezes, passar vergonha, o pai ria, até ela descobrir aquilo ali era eu, depois que ter, a partir do ego adquirido, né? Toda a disparidade da realidade, ele vai conseguindo recuperar aos poucos e se orientar para poder dar os nomes às coisas, né? A partir do eu adquirido, eu vou reaprender a linguagem que eu aprendi desde bebê. Eu vim aprendendo um monte de nomes. Quando eu conquistei um eu, aí eu vou reformular as frases todas, né? Mas é um processo tão vivido na experiência que não tem professor de gramática aí. É a própria criança que vai, né? A experiência vai forçar ela a partir de adquirir um ego. E esse juízo, que é uma função primária que não vem de nascença, conquistou um ego, ela vai então pegar toda a disparidade da realidade, né, as porções, percepções díspares e não comparáveis, que ele botou aqui, e saber o que é o que no mundo, né? No primeiro caso, o juízo não tem nenhuma finalidade prática e, ao que parece, durante o processo judicativo, o investimento das porções díspares, tá? O que não tem finalidade prática é a igualdade, a identidade, né? Se ficar na identidade permanente, não vai sair daí, né? Porque não adquiriu o ego e não faz juízo, né? E ao que parece, durante o investimento das porções disso é descarregada, pois isso explicaria por que as atividades, que são os predicados, são separados do complexo do sujeito. Olha que lindo aqui, tá? Predicados são separados a partir do ego, né? Do complexo do ego, do sujeito. Com uma via relativamente frouxa ainda por cima, né? Está conseguindo julgar corretamente? Tô. É isso. Tá frouxo? Tá. Não tava, mas agora não tá mais. Entendi. É por onde que você vai? Vou por esse caminho. Então tem os predicados que ele vai reunir para tomar uma decisão, né? Você tem um eu bem constituído? Tenho. A partir daqui seria possível penetrar a fundo na análise do ato judicativo. Olha que bonito. Mas isso nos desviaria do nosso tema. Contentamos-nos, pois, em deixar bem estabelecido que é o interesse primitivo em estabelecer a situação de satisfação que leva, num caso, à consideração reprodutiva e, no outro, ao juízo. Essa parte resume tão bem, eu botei toda aqui nessa cor diferente.
Num caso, vai fazer uma repetição do que você já conhece. No outro, é o juízo, que é você julgar se você está abrindo um caminho novo, se você consegue seguir por ele sozinho. Tá? Como um método para ir da situação perceptiva dada na realidade à situação desejada. Tá vendo que interessante? O método. E buscar o que você deseja, né? Na vida real. Para tanto, o requisito indispensável continua sendo de que os processos psicológicos não sigam seu curso sem ser inibidos. Aí ele vai de novo aqui dizer, precisa repressão, tá? E tinha lá em cima, né, da menina que mostra a bundinha ou o cara que não mata o amigo, né? Ele não mata o amigo porque ele percebe que não é um frango. Então ele tem que ter uma inibição. Porque se ele tivesse com fome mesmo, foda-se que seja frango. Rapaz, vem cá, pô, mata o cara, bota na panela, cozinha e come. Eu tô morrendo de fome. Aconteceu isso naquele acidente lá dos Andes, né? Um avião caiu, morreram alguns, aí tomaram a decisão seguinte: bom, esses que morreram a gente vai comer eles, porque não tem outro jeito. Estava gelado na neve, né? Fizeram fogo e cozinharam a carne humana. Então você tem inibição, porque canibalismo é proibido, né? Chegaram de volta para a civilização cheia de culpa, né? E tiveram que ter um processo de absorção, né? Porque tiveram que romper a inibição, né? Para tanto, o requisito indispensável continua sendo o processo psicológico não siga seu curso sem inibição. Então tem que ter inibição. E sim em conjunto com o ego ativo, que faz o julgamento. Com isso, ficaria demonstrado o sentido eminentemente prático de toda atividade do pensar, tá? Naquele filme que mostra esses mortos nos Andes, não sei se alguém aqui viu, né? Tem a história fácil de ver no Google, né? Eles se reuniram e decidiram conjuntamente, vamos então combinar uma coisa, sem comida não dá para viver mais, aqui é só neve, a única coisa que tem são aqueles cadáveres ali que estão congelados ainda, vamos comer ou não vamos? Uma atividade do pensamento que vai decidir coletivamente o juízo, né? Compete comer e não morrer, né? Pensamento e realidade. Então vamos avançar mais. Aqui 10 para as 10, vamos parar por aqui. 16 e 17. É muito denso, né? Para poder entender, tem que ler repetindo, bem devagar, tá? A gente vai. Eu pensei em adiantar aqui mais uns 3 capítulos, mas eu acho que já zerei. 10 para as 10, Dia das Mães, né? Vou botar aqui então. Aqui é o 9, né? Próximo encontro é o 9. É bom quando alguém comenta, tá, gente? Eu não sei por que fica esse silêncio todo. Eu vou falando aqui o meu monólogo, né? Se eu parar, fica mudo, assim, o silêncio, né? Mas a Margarete fez um comentário, a Juliana também, o Marcos também. Vamos pedir 19, semana que vem, né? Deixar marcado. Como é interessante a psicanálise do Freud quando a gente estuda aqui um projeto, tendo algum conhecimento já de causa para poder ler, né? Ao mesmo tempo também como uma novidade, porque nenhum psicanalista vem ler esse projeto do modo como a gente lê, não. Nenhum, tá? Você não vai encontrar nenhum no Google, em lugar nenhum. Qualquer livro, qualquer texto que lê essa porcaria desse projeto é bem simples, tá? Não é tão difícil assim. Mas ele é muito interessante para você ver como o Freud está numa investigação sobre a origem dos julgamentos, né? Que a Margarete muito bem comentou sobre o cego, o Roberto mencionando a coisa do drogadito, né? Tem mais comentário aqui no privado. Aqui o Rodrigo Freud pelo menos lia antes, né? Quem atribui o valor para o objeto é o Hoje eu tô sujeito. com a mente um pouco. Hoje eu tô com a mente um pouco cansada, o texto tá bem simples, aí eu fiquei meio caladinho aqui. Tranquilo. O homem nasceu livre e por Sério. toda parte vive atormentado. Acho que também é entre a ideia, o melhor drama está. Sim. Eis o drama. O que será real? Tá.
É porque o atributo é a plateia quem coloca. Isso aí. O atributo é a plateia ou é a pessoa que vai botar, né? Em relação à coisa, né? Depois que tornou-se escravo da coisa, como é o usuário de droga, disse aqui o Roberto, lembrando muito bem, né? A coisa vai me pegar, né? É uma coisa que vai me pegar. Depois que ele tornou-se escravo dessa coisa, ele deixa de ter juízo para julgar que ele está destruindo a vida dele, não está fazendo mais nada de útil na sociedade, nem para ele próprio, está caminhando para o cemitério, daqui a pouco ele vai morrer, vai se destruir dessa maneira, porque os predicados que ele poderia utilizar da realidade para discernir o melhor caminho a entregar a libido dele, né? Ele perdeu esse predicado, ele está como escravo da coisa. Um excelente comentário do Roberto. Então, a capacidade de julgar, né, que é o discernimento, que é o eu, depois que eu constituí a imagem no espelho, que eu encontrei o meu eu atrás do espelho, não procurei mais por ele, nem procurei meu eu no mundo, né? A ideia, então, é aqui. Se o Guimarães Rosa diz que por trás, né, o eu atrás de mim era o Machado, e com ele eu despertei para a linguagem, a criança autista teria que ir avançando para ver assim, o eu atrás de mim é a mamãe que vem cuidar de mim. Até um certo instante mais na frente que eu avanço e saio desse vínculo, né? Vínculo simbiótico. O usuário de droga que caiu no autismo de novo, né? Voltou a ser infantil, ele vive só igual uma criança, né? Ele teria que sair dessa avançando, tá? É tudo material intuitivo, né? A gente sabe disso, tá? Mas aqui pelo menos tem um material teórico escrito pelo próprio Freud que pode ajudar a gente a organizar melhor, então, o que nós estamos chamando de algum material que a gente venha produzir, para ficar escrito, né? Sobre a necessidade de conquistar um eu para ter o juízo da realidade. Mesmo assim, não é suficiente. Você pode voltar a perdê-la, né? E tornar-se escravo da coisa, né? É uma ida e vinda permanente em que você escapa. Interessante que lendo isso tudo, a fazer uma conexão, chega a ser um tipo de homem. Aqui o comentário do Pedro, né? Que lendo isso tudo e fazer uma conexão, chega a ser um tipo de homo homini, lupus, partido do imaginário. É. Lendo isso tudo e fazendo a minha conexão que Pedro fez, é um tipo de homem, homini lupus. O homem lobo, né? Partido do imaginário, estado quase animalesco, né? Isso aí. Vontade para os comentários, tá? Ficou boa para você a leitura, Juliana? Não sei se conseguiu acompanhar, né? Foi ótimo. Eu fiquei meio calado porque eu tô meio mole hoje. E também o que eu queria comentar, o pessoal já disse, leu minha mente. Entendi. Então vamos começar a despedir, né? 5 para as 10. Agradeço, Cristóvão, por ter vindo. Fala, Margarete. Tchau. Até quinta. Ah, tá. Benção, padre. Boa noite a todos. Abençoada semana para Boa todos. noite. Sua bênção. Amém, amém. Obrigado. Obrigado. Boa noite para vocês, gente. Obrigado, Deus Andréia. abençoe. Obrigado, Abençoada semana Rodrigo para Freud. todos. Obrigado, Andréia. Obrigado, Marcos. Valeu. Obrigado, Cristóvão, na Goiânia. Obrigado, Roberto. Valeu, Pedro. A gente se vê aí na quinta-feira. Boa noite. Vou botar para desligar aqui. Obrigado pela paciência.